Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. E hoje eu vou trazer um vídeo bem curioso para vocês. Vamos falar sobre o avião que viajou no tempo e só retornou 30 anos depois. Bom, muitas pessoas já devem ter ouvido falar desta história, onde um suposto avião teria partido do aeroporto de Nova York em 1955 e que teria desaparecido dos radares e somente aterrissou 30 anos depois no aeroporto de Caracas, sem qualquer vestígio do que teria acontecido. Esta história já foi propagada muitas vezes nas redes sociais e vamos trazer aqui sobre este mito urbano e trazer algumas informações bem interessantes. Esta publicação com certeza aparece em muitos lugares da internet, pois segundo a história que já se tornou um viral, um avião 914 da companhia pan-americana World Airways, Panam, teria saído do aeroporto de Nova York em direção a Miami, com 57 passageiros a bordo. No entanto, somente aterrissou 30 anos depois, em 1985, na cidade de Caracas, na Venezuela, a mais de 1.200 quilômetros de distância do seu destino. Bom, uma testemunha que trabalhava no posto de controle do aeroporto de Caracas, que teria confirmado esta suposta história, e conta que autorizou o piloto a aterrissar o aparelho depois de este simplesmente ter desaparecido e novamente ter surgido no radar. Estes casos de aviões desaparecidos são muitas vezes alvos de muitas especulações, muitas delas de teorias de conspiração. Neste caso, este avião 914 da Panam, ele nunca chegou a partir de Nova York, quanto mais aterrissar 30 anos depois, pois trata-se de uma história que foi publicada no jornal Weekly World News, que seria um tabloide de textos satíricos e teorias da conspiração, muitas vezes relacionados com o tema sobrenatural. Esta publicação começou a ser editada em 1979 e atualmente ela é disponibilizada apenas online, onde afirma ter as notícias mais confiáveis do mundo. Esta história ela voltou a ser publicada anos depois por cerca de 2 vezes na Weekly World News, uma em 1993 e outra em 1999. Desta vez, havia pequenas diferenças em relação ao texto original, pois a primeira é que a aterrissagem teria sido em Caracas e teria ocorrido em 1992. A outra versão, que teria se passado 30 anos, e outra diferença é a identidade da fonte principal desta história, pois segundo a plataforma, o artigo original que deu reforço a esta história teria sido publicado em 1985 com o título de O Enigma do Voo 914. Ao longo deste texto vai sendo contada esta história da suposta aterrissagem deste místico voo no aeroporto de Caracas, seguindo alguns relatos de um homem chamado Juan de la Corte, que seria um suposto funcionário da torre de controle aéreo que identificou o avião e autorizou a sua aterrissagem e chegou até mesmo a falar com o piloto. Segundo este artigo da Weekly World News, tanto o piloto como os passageiros desconheciam que tinha passado mais de 30 anos e muitos entraram em pânico. Acabaram por voltar e levantar o voo e desaparecer dos radares. Existe quem afirme que o piloto deixou cair um calendário de 1955 quando abriu a janela do cockpit. Bom, esta história voltou a ser publicada anos depois por 2 vezes, Então, muitas dessas histórias elas vão sendo propagadas e as suas versões vão sendo modificadas. E esta história do voo 914 da Panam ganhou muitas versões totalmente distintas, Muitas delas você vai encontrar disponíveis aí na internet, Muitas que são bem interessantes de serem conhecidas.
Só que vamos desvendar esse mistério. A princípio, o achado só aprofundou, né, muitas histórias e teorias da conspiração. Como o avião havia ido parar a mais de 80 km do aeroporto, né, de Caracas, da cidade onde seria o seu destino, houve muitas teorias diversas. E isso normalmente não faz com que esta história seja confirmada, pois não temos testemunhas que presenciaram este fato, somente nomes que ninguém conhece. Os investigadores acreditaram que o impacto provavelmente gerou uma espécie de avalanche, né, psicológica nas pessoas. E a causa deste incrível acidente poderia ser justamente, né, explicada de diversos fatores. Hoje em dia temos aquela série famosa da Netflix chamada Manifest, que já tem várias temporadas e, se eu não me engano, já está na última fase final, onde ela alimenta diversas versões deste incrível acidente, de um suposto acidente, onde muitas pessoas acabaram viajando do tempo e muitas delas, crianças, anos depois acabaram se tornando adultos. Então, são coisas realmente fictícias que são difíceis de se explicar, mas valem a pena conhecer esta história porque são fontes que normalmente, né, traem muitas histórias curiosas, que são verdadeiras fontes de verdadeiros mistérios. Neste caso, né, da história desse avião, é muito difícil da gente entender como que um aparelho que é rastreado por radar simplesmente desaparece e surge novamente 30 anos depois. É muito mais fácil você verificar que este suposto voo, né, tenha desaparecido em algum lugar, tenha acontecido algum acidente, né? E normalmente, quando ocorre isso, os radares identificam o local que caiu e normalmente é resgatado, né, algumas pessoas que talvez sobreviveram ou que foram mortas. Existem muitas histórias de aviões fantasmas que até hoje são lendas urbanas e muitas pessoas trazem à tona aí para serem contadas, né? E esta é mais uma simples história que eu trago aqui para que vocês conheçam, beleza? Bom, gente, mais um vídeo aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narrei esta lenda, né? E espero que vocês continuem sempre nos acompanhando. Se você gostou, clique no joinha para seguir e receber as nossas notificações. Então, obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!